Olá, guerreiros, eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Com certeza você já viu muito drone por aí sendo usado como um brinquedo, mas ele não serve só para isso. E se eu chamasse você hoje para ser um piloto operador de drone num posto de vigilância, o que você me diria? Muitos me diriam: Ed, eu não sei nem para onde é que vai. Mas hoje você vai saber como estão sendo aplicados os drones na segurança. E é muito mais comum hoje em dia você ver o drone nessa operação do que você imagina. Então vem voar comigo, sem mais delongas, roda a vinheta. Antes de mais nada, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para que mais profissionais tenham acesso aos nossos conteúdos, que são muito importantes para o segmento da segurança privada. Então vamos nessa? O drone hoje é utilizado em muitas atividades. Na área agrícola, por exemplo, é utilizado para pulverização da área, mapeamento aéreo, detecção de pragas e doenças, e aí vai. Na guerra, então, é muito utilizado para o reconhecimento e vigilância, ataques à distância e combate indireto. Mas não é só na guerra, não é só na área agrícola que o drone tem a sua utilidade. Na segurança privada é muito comum hoje em dia e você vai entender tudo sobre isso. Muitas empresas hoje utilizam drones nas suas operações de forma estratégica e bem planejada. Lembra-se quando a gente sempre fala aqui no nosso canal, eu sou chato quanto a isso, Sistema Integrado de Segurança, que envolve homem, procedimento e tecnologia. E o drone está inserido na tecnologia. Se o homem conhece o procedimento, usa a tecnologia, então ele tem que saber usar o drone. Ele vai ganhar até um pouco a mais de salário se ele tiver apto a essa atividade. Porque quanto mais qualificação você tem, melhor você será colocado nesse mercado. E o drone ajuda na segurança privada a proteger o perímetro de que forma? Através da identificação de atividades suspeitas, a detecção de invasões, monitoramento de perímetros, registro de evidências e o mapeamento das atividades. Tudo que você faz fica ali registrado de uma forma fidedigna. O drone utilizado de uma forma estratégica pode trazer muitas vantagens para a operação de segurança privada. E eu vejo muita vantagem, particularmente, eu acho o máximo, é um dos equipamentos mais importantes hoje na segurança privada, que quem pode investir, com certeza vai ter um ganho muito elevado no nível de segurança do seu estabelecimento. E muitas vantagens são proferidas, né? Muitas vantagens são adquiridas quando você tem um sistema de vigilância com o drone, por exemplo. Primeiro, o drone evita o confronto direto. Para mim, isso é o mais importante, porque o ser humano não pode ser exposto a riscos. Mesmo na área de segurança privada, você tem que evitar ao máximo o confronto direto. E se eu tenho como enviar um drone lá, naquele local, para fazer a verificação antes que eu me exponha, isso é muito importante. Porque o drone ele pode, inclusive, se comunicar com o agressor sem a presença do vigilante. Utilizando o drone remotamente, o vigilante pode emitir áudio sem confrontar-se diretamente com aquele agressor, aquele invasor de perímetro. Ele pode manter uma comunicação e o agressor se sentir intimidado e desistir da sua invasão, por exemplo. O drone detecta movimentos em ambientes escuros e de acesso difícil. Eu posso enviar o drone no local de difícil acesso via terrestre, mas o drone, pelo ar, ele vai chegar muito mais fácil lá no local. E ele pode detectar movimentos até em ambientes escuros, através da câmara termal. Vocês vão ver exemplos muito legais aqui que eu vou mostrar para vocês posteriormente. O drone ele percorre uma distância com a rapidez muito mais elevada do que se a gente fosse correndo ou a pé, ou até mesmo às vezes no veículo, dependendo do terreno. Então a rapidez com que o drone chega até o local é bem significativa quando você tem um planejamento de segurança e o seu plano de voo já parametrizado. E o plano de voo parametrizado faz com que você tenha uma eficiência maior. Por exemplo, se eu tenho zonas rastreadas já detectadas no meu perímetro, quando houver uma ocorrência naquele perímetro exato, eu já posso enviar o drone naquele plano que eu já fiz anteriormente e ele rapidamente chega àquele local para fazer o monitoramento. E o drone te dá uma amplitude de visão. Você tem uma visão ampliada, você tem uma visão privilegiada. Então, quando você vê de cima, até nos assuntos pessoais, quando você vê o assunto de cima, você tem uma visão privilegiada. É a ideia do drone. Você tem uma visão ampliada, você consegue ver o contexto e tudo que está acontecendo ali naquele perímetro. E além disso, ele te dá uma possibilidade de registros de imagens e vídeos em alta qualidade.
E para provar que o drone pode te ajudar a evitar o confronto e até efetuar uma prisão dentro de um perímetro, veja o exemplo que eu preparei para você. Atenção, você está invadindo uma área privada. Por favor, saia imediatamente. Você está sendo monitorado. Atenção, você está invadindo uma área privada. Por favor, saia imediatamente. Você está sendo monitorado. No ramo da segurança, usamos a coruja como símbolo de inteligência e sagacidade e observação. O poder de observação da coruja é muito grande. E o drone, ele tem características similares, pois ele age no silêncio e tem uma característica de uma amplitude na visão. E você vai ganhar eficiência, eficácia e efetividade na sua operação. Veja o exemplo que eu também preparei para você a seguir. Dependendo do modelo de drone utilizado, a utilização do zoom possui uma aproximação muito diferenciada. Nos modelos utilizados na segurança privada, o zoom pode ir de 7, 14 e até 28 vezes a distância de aproximação do objeto monitorado. Ed, você me convenceu. Amanhã mesmo eu vou comprar um drone e vou começar a utilizar na minha operação. Opa, vamos lá, vamos devagar. Deixa eu te explicar algumas coisinhas. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que existe uma legislação específica para que você utilize o drone. E para voar com o seu RPAS, você tem que obedecer essas legislações. Ô Ed, não era drone? Você estava falando de RPAS? Não estou entendendo. Eu vou te explicar. RPAS é a sigla técnica utilizada nas normas brasileiras para se referir ao drone. E o que é RPAS? Essa sigla significa Remote Pilot Aircraft System, ou drone, ou ainda Sistema de Aeronave Não Tripulada. Ou seja, onde se encaixam os drones ou aeromodelos, onde não há um piloto ali dentro do equipamento operando, é um RPAS. E o drone se encaixa nessa norma técnica, né? Nessa sigla. Então é utilizado para se referir ao drone nas legislações. E quais são essas legislações? O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial, número 94 de 2017, dita regras para você utilizar aeronaves não tripuladas ou drones. Essa legislação é da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Temos também a parte do ICA 140. O que é o ICA? Instrução de Comando da Aeronáutica. Esse ICA 140, ele é ligado ao DECEA, que é o nosso Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Então o Ministério da Defesa toma conta dessa parte e você tem que cadastrar o seu drone no DECEA. Então existem 4 passos básicos para você iniciar a operação com o seu drone. Primeiro, você vai adquirir um produto, um drone com a sua estação de pilotagem remota, que seja homologado pela Anatel. Poxa, falou que era drone, agora Anatel, porque Anatel não é telefone, rádio. Exatamente. O seu drone utiliza através de comandado através de radiofrequência. E por isso a Anatel tem que homologar todos os aparelhos de drone para que não haja problemas. Todas as frequências têm que ser monitoradas também. Segundo passo, cadastrar o seu drone na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, através de um sistema chamado CISAM, que é o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas. Terceiro passo, você vai cadastrar o piloto e o seu drone no SARPAS, ao RPAS aparecendo aí de novo, SARPAS, Serviço de Autorização do RPAS, dos Remote Pilot Aircraft System, ou drones. Ele está vinculado ao DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E o quarto passo, você tem que contratar um seguro chamado RETA. E você não vai se retar para contratar, você vai ter que contratar de qualquer jeito. E o RETA significa Responsabilidade do Explorador de Transporte Aéreo. É o seguro RETA. Por qualquer acidente que houver com esse drone, você vai ter que indenizar os terceiros. Existem 3 classes de drones, mas a quem mais se adequa à segurança privada é o drone de classe 3. Geralmente utilizamos o drone de classe 3 para nossas operações. Mas o que é o classe 1, 2 e 3? Classe 1 são aquelas aeronaves que têm acima de 150 kg de peso de decolagem. Classe 2 são aquelas aeronaves que têm um peso entre 25 e 150 kg. E o classe 3, que é o mais utilizado na área de segurança privada, são drones que têm
de 250 gramas até 25 quilos do seu peso de decolagem. E o que é o peso de decolagem? É o peso da aeronave junto com todos os seus acessórios. Por exemplo, se eu tenho um drone sozinho, ele tem um peso. Se eu coloco ali um alto-falante em cima, ele já vai pesar um pouco mais. Então lembrando, o classe 3 ele vai de 250 gramas até 25 quilos. Os drones abaixo de 250 gramas são considerados drones recreativos. E realmente, brinquedos, como a gente falou lá no início, né? Você vê muito drone por aí com um brinquedinho, um brinquedo caro, um brinquedo especial. Então agora você está com tudo na mão para voar. Você já está com o seu drone classe 3, que pesa ali até 25 kg do seu peso de decolagem. Você já tem ali o seu cadastro na ANAC. Você já tem ali o seu seguro contratado. Você fez uma avaliação de risco. Essa avaliação de risco é necessária. O local onde você vai operar com o seu drone tem que passar por essa avaliação e essa avaliação tem que ser registrada. E essa avaliação tem que estar em mãos também quando você estiver voando. Toda essa avaliação de risco. E você também já está ali com o seu manual de voo à mão. É necessário que você esteja com tudo isso durante a execução da sua operação. Próximo a você ali, para você, numa questão de fiscalização, você apresentar toda essa documentação. Mas e agora? Quem é que vai participar dessa operação? Vamos começar a operar o seu drone? Vai precisar de quê? De toda a burocracia a gente já resolveu. Agora vamos para a operação? Então, para essa operação andar, primeiro você vai precisar de um piloto, logicamente. É o homem que vai operar a sua aeronave não tripulada. Segundo, o observador, se necessário. E eu vou te explicar por quê. Existem 3 operações básicas para utilizar o drone. A operação considerada veloz, Visual Line of Sight, ou seja, dentro da sua linha de visão, onde o piloto tem ao seu alcance visual a aeronave. Então ele consegue, apesar dele estar operando remotamente, olhando para a sua estação de controle, ele visualmente vai olhar e vai conseguir enxergar a sua aeronave. Segundo, operação E-Veloz. O mesmo conceito de veloz, só que estendido. Extended Visual Line of Sight. Então é a visão estendida. Para estender essa visão, ele precisa de mais olhos. Como ele só tem 2 e tem uma limitação, ele vai precisar do observador. Então é aquele cara que vai estar num ponto mais distante e que ele, através da comunicação com o piloto, ele consegue dizer, orientar a aeronave no seu voo. E a terceira operação é a operação B-Veloz, Beyond Visual Line of Sight. Ou seja, além da sua linha divisada, além da sua visão. Você já não consegue mais enxergar a aeronave. Mas para entender melhor esse contexto, eu preparei um pequeno vídeo ilustrando como é que funciona. Vai ele aí. Para entender melhor essas operações, usamos esta ilustração. Na operação Veloz, Visual Line of Sight, o piloto ainda tem a aeronave sob seu campo de visão, ou seja, ele consegue enxergar a aeronave. Se ele precisar estender essa operação, partimos para E-Veloz, Extended Visual Line of Sight. Para isso, ele vai precisar somar o seu campo de visão com a do observador, o Visual Observer. É a pessoa que vai auxiliá-lo com o seu campo de visão para que a aeronave esteja dentro do campo de visão somado dos dois. E essas duas pessoas, operador e observador, têm que estar em contato direto. Já uma operação B-Veloz, Beyond Visual Line of Sight, a aeronave some completamente do campo de visão, mesmo com os observadores ou observador, ou ainda com o auxílio de lentes especiais. Para esse tipo de operação, é necessário uma autorização especial. Na operação com drone, você não poderá voar próximo a presídios, aeroportos, hospitais, a áreas onde haja um risco de aglomeração de pessoas muito grande, incêndios e muitos outros detalhes. Os drones que são utilizados pela força pública é diferente dessa operação que eu estou falando. Mas basicamente é isso. Você não pode transitar próximo a essas áreas. Você também terá que manter uma distância horizontal das pessoas de pelo menos de 30 metros. A não ser que exista uma barreira física entre o drone e as pessoas, em que isso vai ser descaracterizado. Aí você não precisa obedecer essa distância. Mas a distância mínima horizontal é de 30 metros das pessoas. Vamos então criar a sua estratégia de segurança para o drone utilizado na sua empresa. É importante você criar rotas pré-programadas, ou seja, planos de voo independentes. Além do plano de voo normal, que o piloto pode estar fazendo a ronda ali, ele pode ter planos de voo já pré-programados, onde você vai programar uma instalação crítica, por exemplo,
É aqueles fatores críticos de sucesso, que se pararem, a empresa vai parar. Por exemplo, uma subestação, uma área de abastecimento, ou toda a área que você imaginar que é importante para a sua operação. Para que aquele drone, se necessário for, tiver algum problema naquela área, ele já levante voo e vá diretamente para lá, independente do piloto, né, operar ele manualmente ou não. Ele coloca nessa rota pré-programada e o drone já vai para lá imediatamente, de uma maneira bem mais rápida e bem mais eficiente. Isso ajuda. Então, com o drone você pode monitorar toda a sua área perimetral e todas as partes importantes ali das instalações que você tem como fatores críticos de sucesso para o seu plano estratégico. Então, vamos voar, mas cuidado com a altura. Não voe demais nas ideias, literalmente, e não voe com o drone. Eu vou te explicar por quê. Na operação com drone, existe uma altura máxima a ser obedecida pela legislação. E essa altura é medida em pé. Um pé, por que pé? Curiosidade do Vamos Falar de Segurança também é cultura. A medição pé refere-se realmente ao pé do ser humano. A medida do pé do ser humano é mais ou menos 0,3048 metros. Então, 100 pés equivale a 30 metros, 200 pés já vai para 60 metros e 400 pés já vai para 120 metros. E essa é a altura máxima que o seu drone pode ir nessa operação de segurança que você vai fazer. Então é importante observar esses detalhes. Geralmente na segurança privada se usa uma altura de 60 metros no máximo para fazer a sua operação. Até porque quando você voa ali a 30 metros não existe muitos riscos. Quando você voa a 60 metros já existem riscos para helicópteros. E quando você voa a mais do que 120 metros, você já pode interferir nas rotas de navegação aeronáuticas. Então, saiba disso. Na decolagem e na aterrissagem, o drone vai precisar chegar pelo menos até 70 para que ele faça uma aterrissagem mais segura. Então, esses detalhes são importantes para que você tenha conhecimento e consciência de como você vai voar e preservar ainda seu equipamento e manter-se também dentro da legislação. Para operações acima de 400 pés, ou 120 metros, já existem outras burocracias a serem obedecidas. Vamos ver o drone trabalhando em algumas operações? Eu preparei alguns vídeos para você bem interessantes. Primeiro, vamos ver uma aplicabilidade do drone para uma situação de emergência, incêndio e resgate de pessoas. Durante um incêndio, por exemplo, o drone com câmera termal é muito útil, pois ele pode identificar desde o início do incêndio, através de um foco de calor, no meio de uma vegetação, por exemplo, como num grande incêndio ele pode ajudar os bombeiros a identificar os pontos onde estão mais críticos, onde há mais calor e mais queima, para que eles foquem o combate e a água em cima desses pontos. Em uma situação de salvamento e procura de uma pessoa perdida na vegetação, por exemplo, podemos utilizar o drone com câmera termal, tanto para auxiliar a equipe que está em busca, como para encontrar a vítima. A equipe pode ser orientada e a vítima ser encontrada, a equipe vai ser direcionada ao local exato onde ela está. E o drone ainda poderá emitir áudio para acalmar a vítima até a chegada do socorro, inclusive iluminando o local e orientando os socorristas até que a vítima esteja em plena segurança. E que tal a gente fazer um teste, colocando um homem, uma roupa camuflada no meio da vegetação, onde você seria impossível enxergando de cima para baixo aquele homem misturado às plantas da vegetação. E o drone, será que ele vai identificar? Usando a câmera termal, isso é muito fácil. Vamos ver. Digamos que nós temos uma pessoa camuflada numa área de vegetação, o que seria impossível de identificar visualmente sem o uso do drone e com a câmera termal. Vamos ver? Opa, com a câmera termal já identificamos um ponto de calor e um pequeno movimento no meio da vegetação. Desta forma fica muito fácil. Não importa se ele está camuflado ou não, basta aproximarmos e nós vamos identificar aquele ponto exatamente onde o nosso homem está escondido e camuflado. Então, meu amigo, nós já o identificamos. Podemos inclusive mandar uma mensagem ali pelo drone de invasão àquela área. Particularmente, eu acho a câmara termal um dos elementos mais importantes numa operação com drone, pois ela ajuda a identificar movimento e calor em qualquer local. Ambientes escuros, ambientes de difícil acesso, o drone consegue cumprir essa missão com extrema eficácia, eficiência e efetividade. Utilizando a câmara termal do drone,
À noite, principalmente, nós podemos identificar facilmente o calor em movimento. E através desse calor em movimento e formato, você consegue identificar, distinguir inclusive pessoas de animais, de veículos. E você pode escolher a paleta de cores que mais se adequar à sua câmara termal. A melhor que você se identifique, você pode trabalhar. Existem várias possibilidades. Aí vai da sua criatividade e do seu alinhamento operacional e estratégico aí com a sua equipe. Mas a câmara termal, ela é muito poderosa nesse aspecto, de monitorar ambientes onde a gente não tenha muita visibilidade, principalmente no escuro, e consiga identificar as pessoas, carros, animais, tudo que está em movimento, tudo que emite calor será identificado pela câmara termal. E nessa ronda tudo pode ser identificado facilmente, um carro em movimento, uma pessoa indo em direção ao seu veículo. Monitoramento de áreas como o rio fica muito mais fácil de fazê-la. A identificação de animais na vegetação também muito mais fácil de fazê-la, assim como o homem. Qualquer coisa que se movimente e tenha calor, a câmara termal vai mostrar para você. E para você que acompanhou a gente até aqui, não esquece de dar seu like, curtir, compartilhar esse conteúdo. E lembrando que a gente está naquela campanha de chegar pelo menos aos 1000 inscritos para que a gente comece a fazer as nossas lives. Comece a convidar pessoas interessantes para discutir esse assunto, por exemplo, de drone aqui. Como é utilizado, em que empresas são utilizadas, como é que está essa situação no cenário atual da segurança privada. Então, muito obrigado a você e mais uma vez eu fico grato pelo número de inscrições que tem a vida no nosso canal ultimamente e você está ajudando a nossa campanha. Eu estou consciente disso e estou aproveitando esse momento aqui para te agradecer. Então, até o próximo vídeo e vamos falar de segurança.